Fala galera, aqui é o Marcelo Afonso. Vamos com mais um Dica Rápida de hoje. Então galera, o Dica Rápida de hoje que eu venho abordar aqui é sobre a curva do disjuntor. Ah Marcelo, o disjuntor é só bem a amperagem que a gente coloca de acordo com o circuito. Nem sempre. O que acontece é, aqui eu vou falar hoje sobre 3 curvas de disjuntor: B, C e D. Fala galera, antes de terminar o vídeo, comente, curta, siga lá no meu canal, ative o sininho da notificação, pergunte se tiver alguma dúvida. Valeu galera! A curva B de um disjuntor é utilizado mais em disjuntores em lugares residenciais, porque ele permite que a partida ou aumento de corrente vá de 3 a 5 vezes maior que a amperagem do disjuntor por alguns segundos, por uma fração mínima de segundo, que é a partida de um motor ou a partida de um chuveiro e assim etc. num circuito residencial. Por exemplo, esse disjuntor aqui é um da curva C. Então existe disjuntor de 20, como esse daqui, que também seja de curva B, que seja de curva C e seja de curva D. Disjuntores da curva B são indicados para circuitos residenciais, residência, né? E até apartamentos e etc. E já os disjuntores da curva C são indicados para motores indutivos que com o pico de partida dele, o disjuntor suporta de 5 a 10 vezes a amperagem do próprio disjuntor. E o D é para motores que tem um pico de corrente muito alto na partida. Aí é utilizado o D, porque ele vai de 10 a 20 vezes a medida do disjuntor, a amperagem do próprio disjuntor. Galera, eu não estou falando que vai ficar 10, 15 minutos, são alguns segundos, são só a partida, porque todo motor, ele dá uma partida, ele sobe o pico de corrente e depois ele estabiliza e equaliza na sua corrente nominal. Ah Marcelo, não entendi, pode explicar melhor? Vou dar um exemplo. Disjuntor curva de amperes, na partida, eu estou dando um exemplo de 20 amperes, tá galera? Na partida, ele vai de 3 a 5 vezes o tamanho do disjuntor, a amperagem do disjuntor. Ou seja, ele pode ir de 3 a 5 vezes, por exemplo, se for de 20, ele pode ir de 60 a 100 amperes, em fração mínima de segundos, de partida, tá pessoal? Não confunda, ele não vai ficar... Marcelo, um de 20 suporta 100? Não, ele suporta 20. Porém, na partida ele tem essa curva que ele suporta a partida, que é o pico de amperagem de todo motor elétrico ou circuito elétrico. Marcelo, e o do C? O de curva C, ele é feito para motores indutivos com partida não tão alta, com partida média. Ou seja, ele suporta a mesma potência do disjuntor de amperagem de 5 a 10 vezes. Ou seja, esse mesmo disjuntor de 20 amperes, que é de curva C, ou daqui propriamente dito é o de curva C, ele vai suportar de 5 a 10 vezes a sua potência de amperagem no pico, tá galera? E o D, ele suporta, esse disjuntor de 20 amperes com curva D, ele suporta de 10 a 20 vezes o seu valor. Ou seja, o de 20 ele suportaria de 200 amperes, de 100 a 200 amperes. Entendeu galera? Então isso daí é só na partida. Não é para ele ficar na sua corrente nominal de trabalho. É só na partida, na entrada do circuito, entendeu? Porque o pico de corrente ele vai lá em cima e depois ele estabiliza e equaliza. Ou seja, às vezes, muitas pessoas falam: ah Marcelo, eu coloquei um disjuntor lá, o disjuntor era de 20 amperes e o motor corrente nominal de 20 amperes. Sim, mas às vezes colocou com curva B. E curva B ele não tem tanta tolerância na partida do motor. Então teria que ser um de curva C. Entendeu galera? Essa daí é mais uma dica rápida.